Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, para recebermos de Ti a Tua palavra, a Tua verdade, que nos edifica, que nos consola, que nos exorta. Que o Senhor fale com aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha convencer essas pessoas, como o Senhor disse, Jesus, na palavra do Senhor. Que o Teu Espírito venha convencer os que não Te conhecem do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que são do Senhor sejam edificados, consolados, exortados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração. Fala com aqueles que entraram aqui, Senhor, sem direção, precisando de uma resposta do Senhor. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Senhor. A Tua palavra, que ela encontre em nossos corações uma boa terra, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. E os que assim creem e desejam, digam amém. Salmo 27, versículo 1 diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, Ele, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Palavra de Deus ao nosso coração. Amém, meus irmãos? O Salmo 27 foi escrito por Davi em um contexto de pressão, em um contexto de perseguição, em um contexto de incertezas. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã vivendo um momento como este, um momento de pressões, um momento de incertezas, um momento de perseguição ou de ameaças que talvez você esteja sofrendo por situações difíceis que enfrentamos. Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, Ele promete a salvação e uma vida abundante, mas Ele nunca prometeu uma vida com facilidades. A vida cristã, ela não é uma vida de facilidades, ao contrário. Jesus, Ele disse: aquele que quiser ser o meu discípulo, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e me siga. A vida com Jesus é uma vida maravilhosa, mas Jesus, Ele não promete facilidades. Precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos renunciar ao pecado que tenazmente nos assedia, precisamos levar a nossa cruz diariamente e seguir o nosso Mestre, seguir as pisadas do nosso Senhor, viver como Ele viveu. Ao mesmo tempo que nós vivemos num mundo, como diz a palavra de Deus, que jaz em trevas. O mundo à nossa volta é um mundo que está em trevas espirituais. E nós, neste mundo de trevas espirituais, somos chamados pelo Senhor a sermos a luz do mundo, o sal da terra. Fomos chamados para fazer a diferença. Então o Davi, mesmo cercado por ameaças, ele não fala de medo, mas ele fala de confiança nesse Salmo 27. Então isso nos ensina algo poderoso: que a fé verdadeira em Deus, ela não nasce da ausência de problemas. A fé verdadeira em Deus, ela se fortalece no meio deles. A verdadeira fé em Deus é aquela fé que, à medida que vamos enfrentando lutas, dificuldades, ela vai se fortalecendo no Senhor.
Davi revela nesta passagem da palavra de Deus, nesse salmo, que é ao mesmo tempo uma canção, porque os salmos eram cânticos, os salmos eram músicas feitas para Deus. Ao mesmo tempo que nós temos aqui uma canção, nós também temos um testemunho. Davi está dando um testemunho de como ele cria em Deus, de como ele lidava com essas situações de crises, de ameaças, de perseguição, de pressão que a vida nos impõe, como Davi lidava com isso. Então Davi revela nesta passagem 3 fundamentos de uma fé inabalável, que eu quero compartilhar com você nesta manhã. 3 fundamentos de uma fé inabalável. O título dessa mensagem é A Fé que nos sustenta em tempos difíceis. O primeiro fundamento de uma fé que nos sustenta em tempos difíceis é que esta fé é uma fé que vence o medo. O versículo 1 ele já começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? As perguntas de Davi, nesse primeiro versículo, são perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é quando você faz a pergunta e você já sabe a resposta. A resposta está implicitamente na pergunta. Ora, de quem terei medo? Do que temerei? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é o meu forte refúgio. E aí eu faço a pergunta para você: o Senhor Deus, Ele é a sua luz? O Senhor Deus, Ele é a sua salvação? Jesus é a sua luz, Jesus é a sua salvação, Jesus é o seu forte refúgio. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido a tua luz? Quem tem sido a sua salvação? Davi não nega a existência do perigo, mas ele declara quem Deus é para ele. Não somente quem Deus é para ele, mas quem Deus é de fato. Quem Deus é de fato. A fé, meus irmãos, a nossa fé em Deus, ela não elimina os desafios, ela não elimina os perigos, ela não elimina as pressões que enfrentamos, mas ela muda a forma como nós enfrentamos as adversidades. A fé que nós temos em Jesus, a fé que nós temos no seu poder, a fé que nós temos no seu amor, no seu cuidado, transforma-nos primeiro por dentro, transforma-nos por dentro, a forma como nós lidamos com as adversidades. Quando Deus é a nossa luz, nós não andamos em confusão. Como diz outro salmista, no Salmo 119, referindo-se à palavra de Deus, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos, a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus caminhos. O que isso significa? Que Deus, por meio da sua palavra, Ele nos mostra por onde devemos andar, como devemos agir, como devemos responder aos desafios da vida. Deus é luz porque a sua palavra é luz, no sentido de que ela ilumina os nossos caminhos, ela lança luz naquilo que nós não sabemos, naquilo que nós não temos respostas. Quando as buscamos, a palavra de Deus, ela lança luz e nos mostra onde devemos caminhar. Quando há um apagão lá no nosso bairro, antigamente, hoje nós temos os celulares, eu acho que a venda de velas deve estar se diminuindo, porque agora nós temos a lanterna do celular. Mas eu me lembro que quando eu era criança, e até não há muito tempo atrás, dava-se um apagão, um blackout no bairro, e aí nós íamos procurar as velas. Onde estão as velas? Ninguém sabia onde estavam as velas. E quando achávamos as velas era uma alegria. E aí coloca-se a vela no lugar mais alto possível, para que ela ilumine o ambiente, como disse Jesus. A luz, ela deve ficar no alto. No alto está o nosso Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz exatamente tudo o que precisamos saber para viver uma vida correta, para viver uma vida abençoada, para viver uma vida bem-sucedida, para viver uma vida próspera,
diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus, ela diz tudo o que precisamos saber para que vivamos corretamente em família, para que vivamos corretamente como cidadãos. A palavra de Deus, ela fala sobre paternidade, sobre maternidade, sobre sermos filhos, sobre sermos maridos, sobre sermos esposa. A palavra de Deus diz como que o crente deve viver na sociedade em que ele está inserido. A palavra de Deus fala sobre a sexualidade do casal cristão. A Bíblia fala sobre como nós servimos na casa de Deus. A Bíblia diz o que deve ser o pastor, as qualificações para os que almejam o pastorado. A Bíblia diz quais são as qualificações dos obreiros. A Bíblia diz para onde estamos indo, se tivermos Jesus ou se não tivermos Ele, que há somente dois destinos eternos. A Bíblia diz exatamente como devemos agir quando estamos preocupados, quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, quando não temos resposta. A Bíblia também diz como devemos agir quando estamos alegres, quando recebemos uma vitória, quando recebemos um elogio. A palavra de Deus, ela é luz. Por isso que Davi diz: o Senhor é minha luz. Isso aqui não é apenas uma metáfora, não é apenas uma ilustração. O Senhor é luz em todos os sentidos. Ele é luz literalmente, porque lá no Apocalipse diz, na visão de João, que na Nova Jerusalém não haverá sol, não haverá luminária, porque Deus, Ele iluminará a cidade com a sua própria natureza. Mas Ele é também luz para nós no sentido prático, de que Ele mostra os caminhos que devemos seguir, o caminho que devemos seguir em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é a minha salvação. Se o Senhor é a nossa salvação, nós não precisamos viver dominados pelo medo. Você sabe que o medo, ele é uma reação humana a uma ameaça que nós sentimos ou percebemos. O medo, ele não é necessariamente ruim. O medo, ele é um mecanismo que está em nós, no nosso organismo, que serve como um sinal para que nós nos protejamos em situações de perigo. Então imagine que você está andando numa rua deserta à noite, e então você vê alguns elementos estranhos que você acha que pode ocorrer um perigo ali. Então naquele momento você sente medo. Por quê? Porque você sabe que você está se colocando numa situação perigosa. E aí o seu organismo imediatamente ele libera adrenalina, cortisol, para que você, então, o seu organismo, o seu cérebro, com essas substâncias está te preparando para que você se defenda, para que você corra ou para que você se esconda. Você faça alguma coisa porque você está correndo um perigo. É como você está fazendo um safari na África e de repente aparece um leão. O que você vai falar para o leão? A paz do Senhor? O que você vai dizer para o leão? Você vai procurar algum lugar para se esconder. Então o medo, ele tem a sua utilidade. A gente não pode demonizar o medo. Acontece que às vezes sentimos medo por ameaças que não são reais. Sentimos medo por ameaças que são produto da nossa imaginação. Eu sempre gosto de dar como exemplo aquelas pessoas que elas sofrem de um ciúme patológico. São pessoas que precisam de tratamento, pessoas que precisam de cuidado psicológico, emocional, espiritual também. Aquela pessoa que começa a namorar e ela quer dominar a vida do outro, ela quer controlar a vida do outro. Ela coloca lá um aplicativo para saber onde está o namorado, onde está a namorada, fica o tempo todo ligando e sempre fica imaginando que o outro está com uma outra pessoa. Então ela se sente ameaçada por um rival imaginário, ou uma rival que não existe. É coisa da cabeça dela. Por quantas vezes nos sentimos ameaçados por perigos que não existem? Mas há perigos que são reais, ameaças que são reais.
Então o medo serve como uma forma da gente se proteger. Agora, o problema do medo é quando ele nos paralisa. O problema do medo é quando ele nos leva a duvidar de Deus, do seu cuidado, do seu amor. O medo, quando ele te paralisa e se torna uma fobia, isso pode requerer até um tratamento. O medo, ele não pode nos paralisar. Eu até acredito que o medo a fé pode coexistir com o medo, desde que a fé seja maior que o medo. Alguém vai lembrar do que João diz sobre o medo? Na sua primeira epístola, quando ele diz: aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então demonizam o medo por aquilo que João diz na sua primeira epístola. Mas o medo a que João se refere ali é um medo específico, não é um medo qualquer. O medo que João se refere ali naquelas palavras, aquele que teme, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, não é um medo qualquer, é um medo específico. Que medo é esse? É o medo do juízo de Deus, é o medo da condenação de Deus. E nós temos que ter medo do juízo de Deus, sim. Jesus, ele disse: olha, vocês não devem temer os homens que fazem mal a vocês. Vocês não devem temer os homens que podem tirar a vida de vocês. Vocês têm que temer a Deus, que tem o poder de matar tanto a vida como mandar vocês para o inferno. Nós temos que temer a Deus. Temer a Deus é uma mistura de amar a Deus e ter medo dele. Que nem você tinha medo do seu pai e da sua mãe quando você fazia uma traquinagem. Você fazia uma traquinagem e você tinha medo do papai e da mamãe, porque você ia levar umas palmadas. Mas você nunca deixou de amar papai e mamãe, porque você de vez em quando levava uma correção. Certo? Então João, quando ele fala aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque ele está falando da obediência a Deus. E este amor que ele se refere é o amor que nós temos por Deus e o amor que Deus tem por nós. Então, no seguinte sentido que ele está dizendo que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, a pessoa que está em desobediência a Deus e tem consciência disso, ela está em desobediência porque ela não ama a Deus o suficiente para obedecê-lo. E porque não ama a Deus o suficiente para obedecê-lo, então essa pessoa está vivendo em pecado. E logo, se ela tem consciência disso, ela está temendo o juízo de Deus. Então a pessoa que teme, ou seja, que teme o juízo de Deus, não é aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque não está sendo capaz de obedecer a Deus por amor. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que colocar o medo humano no seu devido lugar e não demonizá-lo. Nós temos que tirar proveito dos nossos medos, no sentido de que, quando sentirmos medo, somos convidados a olhar para este Deus que é a nossa salvação, que é a nossa luz, que mostra o caminho que devemos percorrer, que tem as respostas que nós não temos, e que muitas vezes nos responde, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Então eu faço novamente a pergunta: quem é a sua luz? Quem é a sua salvação? Quem é o seu forte refúgio? Quem conhece a Deus de verdade não é refém do medo, não é paralisado pelo medo, não é dominado pelo medo. O segundo fundamento desta fé que nos sustenta em tempos difíceis, o segundo fundamento é uma fé que permanece firme nas adversidades. Versículos 2 e 3, ele continua dizendo: quando homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e que cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi, ele era profeta. Davi era um músico. Davi era um pastor de ovelhas. Davi era também rei. Era um guerreiro.
E como um rei guerreiro, ele vivia rodeado de inimigos. Inimigos externos, os moabitas, os amonitas, os edomitas, principalmente os filisteus. Mas Davi também tinha inimigos internos, aqueles que estavam comendo com ele à mesa e que chegaram até a traí-lo. Quem nunca passou por isso? Quem aqui nunca foi traído por um amigo? Quem aqui nunca confiou em alguém e depois você perdeu totalmente a confiança naquela pessoa porque ela demonstrou que não merecia a sua confiança? E como isso te deixou? Isso deixou você muito decepcionado, não é verdade? Porque o que esperar das pessoas que não gostam da gente? Ora, as pessoas que não gostam da gente, e óbvio que há pessoas que não gostam de você, ou você acha que todo mundo tem a obrigação de gostar de você? Quem aqui acha que todo mundo tem a obrigação de gostar de você? Se tiver alguém assim, nós vamos orar, vamos expulsar esse narcisismo aí que está em você. Ninguém é obrigado a gostar da gente, e há pessoas que não vão gostar. Tem gente que não vai gostar da sua fachada. Tem gente que você vai chegar num lugar e a pessoa vai dizer: já não fui com a cara desse sujeito só de ver. E pode ser que mais tarde essa pessoa diga: olha, a primeira vez que eu te vi, eu tive uma impressão totalmente errada a seu respeito. Você é uma pessoa muito legal. Olha que pessoa fantástica que você é. Mas pode ser também que essa pessoa diga: olha, com o passar do tempo, tudo aquilo que eu percebi era verdade. É assim, gente. Irmão, se nem Jesus foi unanimidade, os católicos romanos, nesse domingo, eles comemoram o domingo de Ramos, porque uma semana antes da crucificação de Jesus, Jesus entrou em Jerusalém, e foram colocados ramos no caminho que ele estava montado no jumentinho, e ele entrou em Jerusalém, aclamado pela multidão: Hosana, o que vem no nome do Senhor, bendito o rei que vem no nome do Senhor. As mesmas pessoas que declaravam isso, depois de uma semana, estavam dizendo diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Seres humanos. As pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Então as pessoas que não gostam da gente, o que esperar delas? Senão críticas, coisas ruins. Então a gente não se surpreende. Ficamos surpreendidos quando somos traídos por um amigo. Porque só um amigo pode te trair. Não tem como um inimigo te trair, porque já é inimigo. Quem nos trai são os amigos. E como que você lidar com a traição de um amigo? Como você lidar? Como você reage? Eu não estou dizendo que você não tem que ficar triste. Eu não estou dizendo que você não vai ficar meio para baixo por algum tempo. Ok, é normal isso. Somos seres humanos. Mas isso não pode fazer com que você deixe de duvidar em Deus, de duvidar de Deus, do seu amor. Você não pode transferir a frustração que você teve com alguém para Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso, com o que as pessoas fazem com você. Você está entendendo? Quantas pessoas, irmãos, deixaram de buscar a Deus porque se frustraram com alguém da igreja? Seja um pastor, seja um obreiro, seja um líder, seja um irmão que se sentava ao lado dele. A pessoa ficou chateada com alguém, não vou mais na igreja. O que você está esperando? Que as pessoas da igreja sejam pessoas perfeitas? Nem você é. Ou você se acha perfeito demais para andar só com gente que é perfeita? Isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Você achar que todo mundo da igreja tem que ficar beijando seus pés, irmão. Que todo mundo tem que agir certinho com você. Quando um crente, um cristão, um irmão na fé pisa na bola com você, é uma oportunidade que Deus está lhe dando de você experimentar e praticar a graça, o perdão, a misericórdia, de você extrair um aprendizado e crescer com isso, e não se encolher, e sair da casa de Deus, e sair falando mal da igreja, como se todos da igreja agissem como aquela pessoa que agiu errado com você. Quando uma pessoa é traída por alguém da mesma fé, e essa pessoa que foi traída, ela abandona a fé por causa disso, abandona a casa de Deus, ela simplesmente está demonstrando o seu nível de maturidade espiritual.
É alguém imaturo, é uma criança espiritual. É alguém que não cresceu, que não se desenvolveu. Eu não estou dizendo a pessoa ficar triste, ficar decepcionada, chorar. Isso faz parte. É a nossa humanidade. Mas o seu choro, a sua tristeza, não significa que você deixou de crer em Deus por causa disso. Que você está decepcionado com a família de Deus por causa disso. Você consegue... O crente que é maduro, ele consegue separar as coisas. Ele não confunde as coisas, ele separa e coloca cada coisa no seu devido lugar. Quem é você nessa história? Davi era alguém que enfrentou inimigos de todos os lados. Davi, ele pegou Mefibosete, gente. Mefibosete era um rapaz aleijado das pernas. Quando o seu avô, Absalão, estava fugindo dos inimigos, a babá de Mefibosete pegou ele no colo para correr com ele, que ele era uma criança pequena. A babá caiu, ele se machucou e ficou paralítico das pernas. Ele era filho de Jonatas, amigo de Davi, amigo íntimo de Davi. Jonatas, que era pai de Saul, que perseguia Davi. E aí Davi quis fazer uma bondade com Mefibosete. Trouxe Mefibosete para dentro do palácio. Mefibosete comia da mesa do rei. E ao final de tudo, Mefibosete se voltou contra Davi. Como você se sentiria no lugar de Davi? Talvez você já tenha passado por uma experiência muito semelhante. Alguém que estava vivendo uma situação terrível, você ajudou aquela pessoa, e aí aquela pessoa depois saiu falando mal de você. Que tristeza, né, gente? A gente sofre com isso, não sofre? Gente, nós pastores passamos por isso muitas vezes. Às vezes as pessoas que nós mais visitamos, mais aconselhamos, mais ajudamos, mais amparamos, muitas vezes, vou dizer muitas vezes, algumas vezes são aquelas que vão sair falando mal da gente, sem motivo, sem justificativa. Porque você, de repente, numa situação, você não atendeu a pessoa do jeito que ela queria. Você não fez o que a pessoa queria. E aí você já não serve mais. Isso acontece com todos nós. Então Davi está descrevendo cenários extremos. Inimigos, guerras, ataques. Mesmo assim ele afirma: o meu coração não temerá. O meu coração não vai vacilar. O meu coração não vai deixar de crer no meu Deus por causa das pessoas. O meu coração não deixará de crer e de amar o meu Deus por causa daquilo que as pessoas fazem comigo ou com o próprio Deus. Jesus, ele disse que os escândalos seriam inevitáveis, mas ele disse: ai daquele por quem vêm os escândalos, ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Os escândalos são inevitáveis. E quando você se depara com um escândalo cometido por alguém que se dizia do Senhor, o teu coração é provado, o teu coração é testado. Onde está o teu coração? Está nos homens ou está em Deus? A fé em Deus, irmãos, ela não é emocional. A fé em Deus é uma decisão de confiança. Eu decido confiar. Não importa o que o meu coração sinta, não importa as emoções do meu coração, eu decido confiar, porque a fé não tem nada a ver com emoção. A fé, ela vai influenciar as tuas emoções. A sua fé em Deus, ela pode promover alegria no teu coração, confiança, paz, mas o contrário não pode acontecer. A sua fé, ela não pode ser influenciada pelas emoções, nem boas e nem ruins. Ah, estou sentindo uma alegria no culto, por isso eu creio. Ah, estou sentindo uma tristeza, então não creio. A sua fé não pode ser influenciada nem pelas emoções boas e nem pelas emoções ruins. Porque a fé não tem nada a ver com emoção. Fé tem a ver em você crer naquilo que você não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem,
A certeza, a convicção de coisas que não vemos, de fatos que nós não podemos ver com os nossos olhos. A tua fé em Deus não depende do que está acontecendo fora de você. A tua fé em Deus deve estar firmada dentro do teu coração. Não são as circunstâncias externas que devem modular a sua fé no Senhor. Uma fé madura não oscila conforme as circunstâncias. E um exemplo perfeito disso é o de Pedro, né, irmãos? Eu acho fantástica essa história de Pedro com Jesus, quando Jesus aparece caminhando por sobre as águas. Eu já preguei isso aqui dias atrás. E aí então havia uma tempestade no mar, e os apóstolos estavam lá no barco, no mar da Galileia, e Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro, você sabe, andou sobre as águas. Mas a grande questão, além de Pedro ter andado sobre as águas pelo poder de Deus, que já é uma coisa extraordinária, mas o fato que nos chama atenção é que isto aconteceu porque esta foi uma ideia de Pedro. Pedro desafiou Jesus, gente, e Jesus aceitou o desafio. Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E a resposta de Jesus disse: vem. E aí Pedro foi e andou sobre as águas. Mas aí o Evangelho diz que Pedro começou a observar a força do vento, a força das ondas, a força do mar, e ele começou a naufragar, porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando tiramos os olhos de Jesus e começamos a reparar somente na força do vento, na força da água, no tamanho das ondas, quando tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a naufragar na nossa vida com Deus. Quais são as ondas? Quais são os ventos fortes que têm vindo sobre a tua vida, contra a sua vida? E como você tem reagido? Você está tirando os olhos de Jesus ou você continua olhando para Ele? O terceiro fundamento da fé que nos ajuda em tempos difíceis é uma fé que prioriza a presença de Deus. Davi cantará e contará assim nos versículos 4 e 5: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele diz uma coisa, ele não diz várias coisas, ele diz uma coisa, em meio àquelas ameaças, aos perigos. Ele pediu uma coisa. Ele não pediu espada, ele não pediu escudo, ele não pediu uma cavalaria, ele não pediu carros de guerra, ele não pediu flechas e arcos e guerreiros poderosos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Em meio ao caos, Davi não pede apenas livramento. Ele não pede livramento primeiro. Ele pede a presença de Deus. Ele pede a presença do Senhor. Quando estamos enfrentando tempestades e lutas, quando estamos lidando com frustrações e tristezas, quando estamos lidando com inimigos que se levantam, quando estamos lidando com perdas, nós precisamos clamar pela presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos sustentará, é a presença de Deus que nos dará a força que precisamos, é a presença de Deus que trará o consolo, que trará alívio para a nossa alma cansada. É a presença de Deus que nos dará poder para enfrentar o diabo e as forças do pecado que estão dentro da gente, que nos tentam a fazer o que Deus não quer.
É a presença de Deus que nos mostrará o caminho que devemos seguir, como Ele diz lá no primeiro fundamento: o Senhor é a minha luz. O Senhor não pode ser a nossa luz se a presença dEle não estiver em nós. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ele não está dizendo: olha, Senhor, estou pedindo algo para Ti, que é a Tua presença, então eu ficarei aqui vendo o que vai dar. Não, Ele diz: eu pedi algo ao Senhor e eu estou buscando, eu buscarei isso que eu estou pedindo. E aí nos lembramos daquilo que Jesus Ele diz, quando Ele nos incentiva a uma oração perseverante. Quando Jesus nos incentiva a buscar o Pai de uma forma perseverante, Jesus Ele disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, com essas palavras, está dizendo: clame, busque, procure, não desista. Sobretudo a presença de Deus. Em meio ao caos, Davi não pede livramento primeiro, ele pede a presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus encontra proteção, encontra direção, encontra paz, encontra acolhimento. A fé verdadeira não busca apenas o que Deus pode fazer, mas a presença do Deus que tudo pode fazer. Eu não gosto desta ideia que alguns proclamam, esta ideia que alguns propagam de que, olha, se Deus não fizesse nada por você, você continuaria amando Deus? Esta é uma questão esdrúxula, essa é uma questão ilógica, é uma questão paradoxal, porque Deus, Ele não pode ser sem aquilo o que Ele faz. Deus é o que Ele é por causa daquilo que Ele faz. Não tem como você separar de Deus o que Ele é e o que Ele faz. Porque você imaginar um Deus que somente é separado do que Ele faz, então esse Deus não é Deus. O Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia. Porque somente a presença de Deus em nós já é algo que Ele está fazendo por nós. Para pensar nisso. Porque a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo que nos foi doado no novo nascimento, na conversão, não é por merecimento, não é porque nós merecemos, e nem é um acidente de percurso. Você estava passando, o Espírito Santo tropeçou em você, entrou em você. Não. O Espírito Santo faz parte da vida do salvo em Cristo. Jesus habita em nós pelo Espírito Santo. Ele prometeu: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu enviarei a promessa do meu Pai, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, e Ele habitará em vocês, e Ele vos concederá poder para testemunhar. A presença do Espírito Santo está em nós pela graça. E Paulo diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se a pessoa é salva, ela tem o Espírito Santo. E se a pessoa diz que é salva e não tem o Espírito Santo, então não é salva. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, como diz Paulo aos Efésios, e ele é o selo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é como se fosse em nós a nossa certidão de nascimento espiritual, que comprova que somos filhos de Deus, que Ele nos salvou, que Ele nos remiu, que Ele nos fez nascer de novo, nos fez novas pessoas, novas criaturas, que Ele implantou em nós uma nova identidade espiritual. Agora não somos mais filhos da ira, não somos mais filhos da perdição, não somos mais filhos do diabo, não somos mais filhos das trevas, não somos mais filhos da desobediência. Agora somos filhos da luz, somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo, fomos gerados pelo mesmo Pai, somos cidadãos do céu, vamos morar
habitar na Nova Jerusalém. Agora fazemos parte do povo que é sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cristo em nós, Paulo aos Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Como que Cristo está em nós? Pelo Espírito Santo que habita em nós. E por que a esperança da glória? Porque é o penhor da nossa herança, ou seja, o penhor é a garantia de Deus, de que vamos receber tudo aquilo que Ele tem prometido para os salvos em Cristo. A presença de Deus já é algo de Deus, algo que Deus já está fazendo por nós. E com a presença de Deus vem a reboque todas as bênçãos dele. Então não tem como você separar o que Deus é do que Deus faz. Isso é uma doideira. Se Deus não fizesse mais nada por você, você continuaria amando Deus. Se Deus não fizesse mais nada, Deus deixaria de ser o Deus que Ele é. É impossível imaginar um Deus que é e não faz. E Deus faz, porque Ele é esse Deus que faz, que abençoa, que perdoa, que restaura, que salva, que liberta, que cura, que levanta o caído, que enxuga as lágrimas quando choramos, que nos dá direção, que perdoa os nossos pecados e nos leva para o céu. É o Pai que nos disciplina quando estamos errados. E Hebreus 12 diz que Ele disciplina os filhos. Deus não disciplina os que não são filhos, Deus disciplina os filhos. Porque Ele nos ama, Ele corrige a quem ama. Amém? Então o maior desejo de Davi é pela presença do Senhor. A presença de Deus. Quando você estiver enfrentando uma luta, uma adversidade, irmão, não fuja da presença de Deus, ao contrário, se lance nela de todo o teu coração, porque é ela que te ajudará. Quantas pessoas que nós encontramos na rua, pessoas que caminhavam lado a lado conosco, que abandonaram o Senhor, e aí você pergunta, irmão, não tenho te visto mais na casa do Senhor, não tenho te visto mais por onde você anda. A pessoa diz, pastor, é que eu estou muito cansado, ou estou enfrentando uns problemas aí. A pessoa está enfrentando problema e não busca Deus, se afasta do Senhor. São os extremos são perigosos. Tem aquele que começa a prosperar, começa a vencer, aí Deus começa a abundar a pessoa de bênçãos, aí a pessoa abandona Deus. A pessoa abandona o Senhor, porque agora não precisa mais de Deus, né? Já está tendo tudo, para que eu vou buscar Deus? Já tenho o meu carro, minha casa na praia, já tenho o meu trabalho, estou trabalhando muito, não dá para buscar Deus agora. Foi Deus que deu tudo isso para o sujeito. Aí eu me lembro de Lúcifer. Ezequiel 28 vai dizer que Lúcifer caiu por causa do resplendor que Deus tinha dado para ele. Deus fala para o Satanás, olha, você caiu por causa você se engrandeceu por causa da sua formosura. O Lúcifer era um anjo de luz, havia formosura, beleza, glória nele. E tudo aquilo foi algo dado por Deus a ele. E por causa daquilo que Deus deu, ele se engrandeceu e caiu. O orgulho, a soberba, a vaidade, a independência. Nós nunca podemos achar que porque estamos prosperando, porque estamos crescendo, somos melhores do que os outros. Prova o teu coração. Quando você sai de um carro velho, você compra um carro novíssimo, aí você vai sempre no mesmo posto abastecer. Como que o teu coração chega lá para ser atendido pelo mesmo frentista que te atende sempre? Você vai chegar com humildade ou você vai chegar grandão lá porque você trocou de carro? É um exemplo simples, é um teste simples para o nosso coração. Você vai chegar com a mesma humildade de sempre? Quando você chegava com sua Brasília 76, cor laranja,
Chegava com ela explodindo. Como que você chega lá, o teu coração, né? Um bom teste para a gente. E o outro extremo é a pessoa que as coisas começam a sair do script da vida da pessoa. Ela começa a se entristecer com Deus. Como que se Deus, gente, tivesse a obrigação de nos abençoar? Como que se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente? Deus, como isso está me acontecendo? Eu sou teu servo, sou tua serva, eu dizimo, eu oferto. Porque agora você está comprando a bênção de Deus, é isso? Teu dízimo e tua oferta não é para comprar a bênção de Deus não, querido. Não é para garantir uma vida sossegada, sem problemas. Dízimo e oferta não é para isso não. Deus não nos deve nada. Jesus não está devendo nada para você. Costumamos dizer, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Nada pode ser melhor do que Jesus, e Ele já veio, e Ele já morreu por você, Ele deu a vida dEle por você. Deus não precisa provar o amor dEle para você, porque Ele já fez isso. Romanos capítulo 5, versículo 8, se eu não tiver com a minha memória em falha. Deus provou o seu amor para conosco, quando deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por mim e por você quando éramos pecadores. Ele não esperou um ato de justiça nosso para entregar-se a si mesmo. E mesmo que nós tentássemos fazer isso, não seria suficiente, porque o nosso pecado que nos separa de Deus é enorme, é muito grande. É o que Jesus fala na parábola do credor incompassível. Ele faz ali uma comparação. Então, meus queridos, busquemos a presença de Deus, estando no monte da bênção, no monte de glória, de prosperidade. Estejamos enfrentando as lutas mais difíceis da nossa vida, e às vezes essas lutas estão dentro de nós. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Há uma canção que diz, um rock cristão, não lembro se do Oficina ou se do Resgate, que é uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: há muita teoria para me embriagar. Às vezes você está se embriagando com tanta teoria. Cuidado com as teorias, com as narrativas. Que nada seja maior, que nada seja mais suficiente do que Jesus. Eu, como psicólogo, como estudioso do comportamento humano, estou o tempo todo lidando com teorias. Mas nada pode superar o poder do Evangelho. Porque como diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque Jesus faz o que nenhuma teoria mais pode fazer. Jesus, Ele faz o que nada mais pode fazer, como Ele faz. Amém ou não amém? Então às vezes as teorias estão confundindo você, estão seduzindo você, como o diabo seduziu a Eva no Éden, com uma aparente sabedoria, com uma aparente explicação de algo importante, de algo que estava oculto e escondido de você. Ah, Eva, olha, não foi bem assim o que Deus quis dizer, eu vou te explicar exatamente o que Deus quis dizer com esse negócio de você não comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Eva, eu tenho as respostas que você precisa. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está escondendo um segredo de você, viu, dona Eva? E é isso que o diabo faz com o crente desavisado. Ele vai se iludindo com as seduções das teorias, das narrativas, dos conhecimentos humanos. Alguns são bons, mas alguns são perigosos. Como Paulo fala a Timóteo dos perigos da falsa ciência, do falso conhecimento. Precisamos tomar cuidado. Conclusivamente, meus irmãos, Davi no Salmo 27,
Ele nos ensina que a verdadeira fé é em Deus em tempos difíceis. A verdadeira fé em Jesus nos tempos difíceis é uma fé que vence o medo. É uma fé que permanece firme nas adversidades. É uma fé que prioriza a presença de Deus acima de tudo. A grande questão não é o tamanho do seu problema, esteja ele fora de você ou dentro de você, porque às vezes a guerra não está à nossa volta, às vezes a guerra está dentro da gente, no nosso coração, na nossa mente. Às vezes a guerra que enfrentamos está aqui dentro, está dentro de nós, as crises internas que nós criamos para nós mesmos. A questão não é o tamanho do seu problema, mas onde está a sua confiança. Não importa se o seu problema é um Golias de 3 metros de altura. A questão é onde está a sua confiança. Hoje Deus, Ele te convida a confiar nele de uma forma mais profunda, mais verdadeira, mais real. Você tem vivido dominado pelo medo ou sustentado pela fé? Você tem buscado apenas respostas ou você tem buscado a presença de Deus? Decida hoje fortalecer a sua fé, não baseado nas circunstâncias, mas naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz. Eu quero convidar você a ficar em pé e quero chamar você aqui à frente, porque eu não vou me demorar na oração. Mas eu quero chamar você aqui à frente, você que tem enfrentado lutas como Davi estava enfrentando. Davi, ele nos traz um cenário de perigo, de ameaça. Um cenário que nos faz chorar, sofrer. Um cenário de pressão, de perseguição, de incertezas. Se você se encontra nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero te ajudar nesta manhã a fortalecer a sua fé. Eu quero convidar você nesta manhã a colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou através da palavra dele hoje. A dizer para Deus aqui no altar do Senhor: Senhor, eu confiarei em Ti. Senhor, as pressões são grandes, mas eu creio que o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha salvação. Venha agora, venha correndo, porque nós vamos orar. Enquanto nós cantamos esta canção ao Senhor, nós vamos orar por você. Eu quero orar por você, eu quero me unir em oração com você, eu quero unir a minha fé à sua fé, para que você saia daqui nesta manhã com a tua fé fortalecida, com o teu coração fortalecido, com o teu coração cheio da presença do Senhor. O Senhor Deus está aqui nesse lugar. E quem sabe aquilo que você está trazendo para Deus é algo que somente Ele pode fazer, e mais ninguém. Quem sabe o que você está a pressão que você está sofrendo, aquilo que está te causando esse temor no coração, é causado por uma situação que exige o milagre do Senhor, que exige a força sobrenatural do Senhor, o poder sobrenatural do Senhor. O Senhor pode operar um milagre hoje na sua vida. Então venha, nós vamos orar. Eu quero orar por você que precisa tomar uma decisão importante nesta semana ou por esses dias. Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Uma decisão que vai mexer com tua casa, mexer com tua família. E você precisa da direção do Senhor. Se você deve aceitar essa proposta ou não. Se você deve ir adiante ou não. Se você deve dar um passo à frente. Se você deve esperar ou se você deve retroceder. O Senhor te dará a resposta. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que estão em dúvida. Não do poder de Deus, não do amor de Deus, mas da decisão que você precisa tomar. O Senhor te dirá. O Senhor te mostrará.
Eu quero orar por aqueles cujas lutas estão dentro da tua casa, estão dentro do teu lar. A sua luta é uma relação conflituosa com alguém da tua casa, com alguém do teu lar, e você sabe que isso não está agradando o coração de Deus. O inimigo tem se aproveitado dessa situação para trazer discórdia para dentro do teu lar. O inimigo está usando essa situação para causar vergonha diante dos vizinhos que não são crentes, porque os vizinhos têm ouvido as brigas, as discussões. É hora de parar, é hora de cessar, é hora de se arrepender, é hora de parar de guerrear com o inimigo errado, porque o seu inimigo não são as pessoas, o seu inimigo é o diabo. O seu inimigo está nas regiões celestes, está no mundo espiritual. Eu quero orar por você que está enfrentando uma perseguição no teu trabalho. Lá no seu ambiente de trabalho tem alguém te perseguindo, tem alguém tentando te prejudicar. O Senhor Deus, Ele te trará livramento. Você não precisará lutar com as armas das trevas, mas você guerreará essa luta com as armas da luz. E você precisa de poder, de sabedoria, de moderação para lidar com esta perseguição que você está sofrendo no seu local de trabalho. Eu quero orar por você, vem à frente, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que desconfia que alguém está te enganando, mas você não tem certeza. Isso está causando sofrimento para o teu coração, angústia, porque não saber nos causa angústia. Eu quero orar por você, vem à frente, porque Deus lhe mostrará se o que você está pensando é verdade ou não. Mas que você esteja preparado para saber a verdade. E você precisará que Deus prepare o teu coração para receber, quem sabe, uma notícia que vai te fazer sofrer por um tempo, mas que será libertadora ao mesmo tempo. Porque com o tempo o Senhor livrará você da vergonha, e Ele vai restaurar a tua vida, e Ele vai te ajudar a você escrever uma nova história. Eu quero orar por você que está no momento de transição da sua vida. Seja uma transição na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua carreira. Eu quero orar por você, jovem, que terminou um namoro, que terminou um noivado, e você está pensando que você nunca vai ser feliz no amor, que você nunca encontrará alguém, que nunca ninguém vai te amar. Você que está meio perdido porque você colocou tantas expectativas naquele relacionamento que se acabou. E você precisa prosseguir, você precisa virar a página, você precisa seguir adiante. Eu quero orar por aquelas pessoas que precisam, nesse momento de suas vidas, virar a página e prosseguir, deixar para trás o que ficou para trás. Para que você viva o novo de Deus. Porque enquanto você não virar a página, você não viverá o novo de Deus, o novo que Ele tem para você. Se desvencilhe de pessoas, de relacionamentos
de experiências que não podem mais fazer parte da tua vida. Não se prenda a estas coisas, a esses relacionamentos, não se prenda. Siga em frente. Jesus te ajudará, Ele abrirá portas, Ele providenciará as provisões que você precisa, para que você siga em frente. Nós vamos orar. Eu quero orar por aquelas mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. Vem à frente, nós vamos orar. Sara, mulher de Abraão, era estéril. Rebeca, mulher de Isaac, era estéril. Eram mulheres estéreis. E Sara gerou Isaac. E Rebeca gerou Jacó. E a mulher de Jacó também era estéril. E a mulher dele, uma de suas mulheres, gerou Benjamim, um filho querido. Isabel era estéril. E ela gerou João Batista. Ana era estéril. E ela gerou Samuel. Nada é impossível para aquele que crê. Você que está no seu lugar, estenda as mãos à frente, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nosso amado, bendito Pai, eis aqui essas pessoas, esses teus filhos e filhas, que estão enfrentando como Davi enfrentou, como Davi enfrentava, perseguições, ameaças, perigos, pressões da vida, mas que como Davi, que nunca deixou de crer no teu poder, que nunca deixou de crer no seu amor, que nunca deixou de crer no seu cuidado, que nunca deixou de crer nas suas promessas, esses teus filhos que aqui estão aqui à frente, porque não obstante as suas lutas, eles continuam crendo no seu amor, crendo no seu cuidado, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, crendo no seu poder. Pai querido, toma cada uma dessas pessoas, filhos e filhas do Senhor, em tuas mãos. Toma em tuas mãos, Pai, as suas lutas, os seus dilemas, o seu sofrer, os seus inimigos que se levantam, Pai, as situações adversas, os milagres necessários, a direção, a provisão. Oh meu Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, o teu poder na vida desses teus filhos e filhas que oram, que clamam, que buscam ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, e que o Senhor venha agir em seu favor, para curar, para libertar, para salvar, para prover, para trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que está morrendo. Age com o teu poder, Pai, para fazer novas todas as coisas. Age com o teu poder, Senhor. E que a fé, meu Deus, que esses teus filhos e filhas exercem no Senhor neste momento, que o Senhor responda a fé e a confiança que depositam no Senhor. Que esses teus filhos e filhas sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor, pelo poder do Senhor, pelo Espírito do Senhor, que nos outorga poder, que nos outorga autoridade, que nos outorga, ó Deus querido, direção, paz, consolação, fortalecimento, direção. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa as famílias, os pais, as mães, os filhos.
abençoa os negócios, abençoa a alma, o coração, o espírito, a mente, que haja saúde física, emocional, espiritual sobre os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que ouve a oração dos que clamam com fé. Os teus ouvidos não estão tapados que não possam ouvir, e nem as suas mãos encolhidas que não possam salvar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ouve a oração daqueles que clamam com fé, em nome de Jesus, e cremos que o Senhor ouviu a oração dos teus filhos, ouviu a nossa oração nesta manhã. Convido você a erguer as suas mãos a Deus nesse momento, num sinal de rendição ao Senhor. Diga para Ele que você, com as tuas mãos erguidas, entrega tudo a Ele, que você confia a Ele a tua vida, e tudo que você tem e tudo que você é pertence a Ele, porque a sua vida é dele, a sua vida é do Senhor. Diga para Jesus: Senhor, eu pertenço a Ti, a minha vida toda é do Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, eu confio a minha vida ao Senhor. Pai, e que esta confiança faça com que o Senhor traga paz para esse coração desse teu filho, dessa tua filha. Em nome de Jesus, volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor, amém.